gravando. Quando você quiser, pode começar. Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje gravando um treinamento. Esse treinamento é baseado no livro de Samuel para falar sobre Davi, as características e as habilidades que Davi tem. Quais são essas habilidades? É isso que nós vamos estar aqui debatendo. Quem está falando, eu sou o Dr. Anderson Moreira, né? Eu sou doutor em teologia, já formado há 5 anos. E tem a Escola Teológica Hatikva, que é uma página no Facebook. Quem puder procurar e curtir a página também pode curtir. E hoje eu vou estar gravando e falando, né? Porque tem um texto muito usado, pelo menos quando eu ia muito para a igreja, eu ouvia muito esse texto. Você pode ser o último da fila que você vai ser chamado. Mas vai ser chamado para quê? Para que você vai ser chamado? Davi, ele era o último dos seus irmãos. Na verdade, ele não era nem lembrado, mas Davi tinha características que o fazia chamar a atenção de Deus. Davi chamou a atenção de Deus. E Deus escolheu ele para ser rei do seu povo. E você vai ver na Bíblia que tem mais de 22 mil vezes é citado o nome de Davi. Por que ele é tão citado? Até Jesus é chamado filho de Davi. Então esse cara, ele tem habilidades, ele tinha habilidades excelentes. E é isso que nós vamos decorrer no texto de hoje. O texto vai falar assim: as habilidades necessárias para cortar a fila. Davi era o filho mais novo, vivia nos campos, cuidando de ovelhas. Poucas pessoas o conheciam. Isso nunca impediu de ser formidável. Quantas vezes você ouviu na igreja? Você pode ser o último da fila, que Deus vai te chamar. Mas não basta ser o último da fila. É necessário ter habilidades. Então é isso que nós vamos decorrer. E nós temos 5 tópicos. A primeira habilidade de Davi, ele era extremamente obediente ao pai. Seu pai não era o melhor pai para ele. Mesmo assim, o que o pai pedia, ele fazia com excelência. Davi era pastor e dava vida por suas ovelhas, profissão essa muito exercida por mulheres, como Zípora e suas irmãs e também Rebeca. Então você vai vendo que esse texto fala de algumas características de Davi. Davi, ele, por algum problema, talvez o pai dele teve um filho com uma mulher que ele não queria, e ele queria muito esconder esse filho. Ele deixava esse filho meio que às margens. E um trabalho muito mal visto era o trabalho de pastor. Tanto que eles colocavam mulheres. Você tem que entender que no contexto da Bíblia, as mulheres não eram muito bem-vindas, não era muito bem vista. E quando tinha um filho meio repudiado, eles também escondiam ele para fazer esses trabalhos é, que mulheres faziam, que servos faziam, que qualquer um fazia. Porém, Davi fazia com excelência. E lá, enquanto Davi fazia esse trabalho, ele treinava 3 habilidades que o fez ele ser quem ele era. Primeira dessas habilidades, ele era extremamente zeloso pelas ovelhas do pai. Por ele ser extremamente zeloso pelas ovelhas do pai, quando vinha um leão comer uma ovelha, quando vinha um urso comer uma ovelha do pai dele, ele entrava naquela luta e tirava. Ele tirava a ovelha da boca do leão e da boca do urso. Isso pode parecer que agora, a princípio, não valia a pena arriscar a vida por tão poucas ovelhas, mas Deus estava vendo ele fazendo isso. Outra habilidade que Davi tinha, ele era muito habilidoso com os dedos e com as mãos. Ele sabia tocar harpa com excelência, mas isso nós vamos falar mais para frente. Então aqui Davi, ele era extremamente zeloso, ele cuidava com excelência de tudo que era colocado para ele fazer. Ah, é um trabalho vil, é um trabalho ruim. Se o pai dele colocou ele para fazer, ele ia lá e fazia. Então nós estamos aqui. A segunda habilidade, ele era exímio tocador de harpa. Seu público era ovelhas. Davi tocava para ovelhas e não para lobos.
E nós que somos evangélicos, nós sabemos que Saul, ele era um benjamita. E quando Israel foi morrer, ele chamou todos os filhos e derramou bênçãos sobre cada um dos seus filhos. Tanto que Judá, ele falou que seria como um leão, Dan como uma serpente, e ele falou que Benjamim seria como lobo. Olha só que interessante. E Davi, ele estava tocando, ele treinou a sua habilidade de tocar harpa, porque ele não tinha público, o público dele era a ovelha. E de repente, ele é chamado para tocar a harpa para um lobo, porque os benjamitas eram lobos, na benção que Jacó deu para seus filhos, para seus 12 filhos. E Benjamim, que era o menor, recebeu a benção de um lobo. Então Davi, ele deixou de tocar para ovelhas para tocar para lobo. Por quê? Porque Saul, ele foi ungido a rei, mas Saul não tinha nenhuma habilidade. Davi, enquanto dava vida por suas ovelhas, Saul era pastor de jumentas. Como que Saul encontrou o reino? Saul encontrou o reino procurando por suas jumentas. Estava ele perdido, estava as jumentas perdidas e eles encontraram Saul. E eles encontraram Samuel. Deus mandou Samuel ungir Saul. Sem habilidade, sem característica, por quê? Porque o povo pediu um rei fora de tempo. Deus já estava providenciando um rei. Deus já estava gerando Davi, mas o povo pediu. E por o fato de pedir uma coisa que Deus sabe que o povo precisa, Deus deu um pastor para eles, Deus deu um rei a eles, e um rei que não durou muito tempo. Ele durou muito tempo, ele durou 40 anos reinando. Mas nesses 40 anos reinando, ele só reinou com o Espírito Santo durante 7 dias. Quando Davi foi ungido, o Espírito Santo saiu de Saul e se apossou de Davi. E um espírito mau da parte do Senhor se apossou de Saul. Foi quando eles falaram: vamos procurar um arpista para tocar, para que o espírito se acalme em Saul. E aí eles falaram: mas quem pode ser esse cara? Olha, tem um filho de Jessé que ele toca harpa com excelência. Vamos chamar ele. Então mandaram chamar Davi. Por quê? Porque na hora que pensaram em excelência, em tocar uma harpa, lembraram-se de Davi. Ou seja, Davi, ele não foi só chamado por ser o último da fila, por ser o rejeitado. É porque enquanto ele era rejeitado, ele treinava habilidades que poderiam fazer com que ele se tornasse o principal. Ou seja, aquele momento que você está passando de rejeição, que ninguém está te vendo, é o momento de você estar treinando. É o momento de você estar aperfeiçoando a sua habilidade. Para quê? Para que no momento que precisar de alguém com a habilidade que você tem, tenham você como referência. Ele é o melhor no que faz. Então Davi era o melhor arpista. Olha só que interessante. E todos os evangélicos, né? Até quem não é evangélico, ele sabe, ele conhece um pouco da Bíblia. E por ele conhecer um pouco da Bíblia, em algum momento ele foi na igreja católica, ele foi na igreja evangélica, e eu nem estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de teologia, Bíblia. O que a Bíblia nos fala para nos tornar excelente, seja até você sendo ateu. Porque você pode ser um ateu e não acreditar em Deus, mas se no momento que você está aí, sendo isolado, sendo ignorado por todo mundo, você pode estar treinando a sua habilidade. E na hora que precisarem de alguém, independente da sua religião, opa, ele é referência no que ele faz. Ele é referência, não tem para ninguém. Ele é o melhor. E para o melhor se dá o melhor. Saul era rei, era o cargo mais importante em Israel, depois dos sacerdotes. Quando entrou o período de reinado, então o que aconteceu? Agora está tudo centralizado no rei. Está tudo centralizado no rei. As ordens vai partir do rei. Então Saul estava ali, perturbado, enquanto Davi tocava a harpa. Olha só que excelente. E Davi, ele foi ungido no lugar de Saul. Mas eu creio que o pai dele não acreditou. Deve ter pensado assim: não, Samuel, ele não está bem da cabeça. Esse meu filho é um filho rejeitado, nem eu quero saber dele. Como que Deus pode querer saber dele? Então o que aconteceu? Ele foi ungido a rei e mesmo assim ele voltou a apacentar as ovelhas. E você vai ver, se você pode
Pode colocar naquele texto lá que eu falei para você? Esse mesmo. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Olha só, ele foi ungido rei e voltou a apacentar as ovelhas. Depois ele foi promovido arpista do rei e mesmo assim ele tinha que voltar para apanhar as ovelhas. Olha que interessante. Então ele ia, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas. 1 Samuel 17:15. Ele continuou fazendo, lembrando que Davi aqui era um moço, tinha entre 14 e 16 anos e já tinha tudo isso de cargo para fazer. E muitas vezes os pais hoje, não, meu filho não tem que trabalhar, meu filho tem que só estudar. Olha só, enquanto Davi com 14, 15, 16 anos já apacentava ovelha, já tocava harpa pro rei, já ia e voltava, e nessas idas e vindas dele, o pai dele falou para ele, ó, vai lá, entrega pão para os seus irmãos, entrega queijo para os capitães e me traz notícia dos seus irmãos para mim saber se ele está bem. Então o que que eles fizeram? Numa dessas indas e vindas, ele chega lá e o que está acontecendo? Tem um gigante afrontando o exército de Israel. E ninguém estava ali com capacidade, todo mundo temeu. O cara tinha quase 3 metros de altura. Ele era. Ele tinha só de ferro da sua armadura quase. Agora eu não sei com precisão, mas mais de 100 quilos. Só de ferro. Uma virada dele com aqueles ferros todos já derrubava quantos soldados de Israel? Então o que acontece? Quem chega lá naquele momento? Davi. E Davi pergunta: o que está acontecendo aqui? Para você ver, ó, Davi está exercendo as atividades dele. Ele está indo cuidar das ovelhas, ele está indo tocar pro Saul. E no meio disso tudo, ele descobre que está tendo uma guerra. E que nessa guerra tem um gigante afrontando e ninguém tem coragem de enfrentar esse gigante. Não tinha um com coragem de enfrentar esse gigante. E Davi, ele tinha uma habilidade excelente. Uma habilidade essa que era uma habilidade dos benjamitas. Os benjamitas atiravam fundas com uma precisão de acertar um fio de cabelo. Olha que interessante. Os benjamitas tinham a precisão de acertar, atirando com funda, um fio de cabelo. Sendo que Saul era benjamita e tinha, por obrigação, ter essa habilidade, sendo ele benjamita. E sabe o que ele fez? Ele não tinha essa habilidade. Então Davi, além de derrubar o gigante, sabe como que ele derrubou o gigante? Com a habilidade que Saul tinha. Tá vendo? Você despreza habilidades familiares. Uma habilidade, você pode pensar, para que eu vou ficar aqui treinando, atirar funda, atirar pedra? Para que eu vou ficar acertando treinando a minha mira? E Davi foi lá e ficou. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele tocava harpa. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele ficava atirando pedra. Então você vai ver que Davi, ele vai lá, se prepara para a batalha e pega 5 pedras. Ele desce no rio, pega 5 pedras. Por mais que Davi tinha a habilidade e a precisão de acertar a cabeça do gigante, ele se garantiu. Ele pegou 5 pedras. Porque poderia ser que o gigante se desviasse. Ele era bom na pontaria, mas poderia ser que o gigante se desviasse. Então, uma das habilidades que nós temos que ter é segurança. Por mais que sejamos bons naquilo que fazemos, nós temos que ter segurança, porque pode ser que nós podemos errar. Então, Davi acertou a cabeça do gigante, derrubou o gigante. Mas antes disso, ele teve que mostrar o currículo dele para Saul, porque Saul não queria, não, você é menino. E o cara é treinado na guerra. Ele falou, não, mas eu já matei o urso, eu já matei o leão. Olha lá, se Davi não fosse um cara obediente ao pai e tivesse ido cuidar das ovelhas, cuidando das ovelhas, ele desenvolveu habilidades como matar urso, matar leão, tocar harpa e atirar pedras em funda,
Se ele rejeita uma coisa, ele perderia toda a outra experiência e não teria a experiência necessária para derrubar o gigante. Você pode colocar aquele outro texto para mim, fazendo favor? E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas. É que não pegou tudo, mas ele também vai dar isenção de imposto para a casa de quem derrubar o gigante e ainda vai dar a filha como esposa. Olha só, então se o cara derrubasse o gigante, ele ia ficar rico, ele ia ter isenção de imposto não só para ele, mas para toda a casa dele, para toda a família de Jessé, para todos os irmãos, e ainda ia se tornar um príncipe. Porque Davi ele falou assim: não, o desafio é grande. Olha o tamanho do desafio. Tem alguém aqui para enfrentar? Não, não tem ninguém para enfrentar. Então eu vou enfrentar. Mas para mim enfrentar, o que tem de recompensa para quem enfrentar? Porque há grandes riscos, também há grandes recompensas. Mas você não pode ser um inconsequente de enfrentar grandes riscos sem habilidades. Muitos falam que ali foi Deus que derrubou o gigante, porque a pedra bateu na testa e ele caiu para frente. Olha só que interessante. E ali o primeiro a se curvar diante do rei foi Golias, porque Davi foi ungido na presença dos irmãos dele, na presença do pai dele, mas ninguém se encurvou para Davi. O exército não se encurvou para Davi. Então quem foi o primeiro a se encurvar? O gigante. O gigante caiu de frente dele. Então, a partir daquele momento, Davi já não era mais um cara comum. Ele já não era comum. Ele já era um cara que tinha habilidades excelentes. Mas a partir do momento que ele matou o gigante, agora todo mundo viu ele. Tanto os inimigos quanto os aliados. Então, Davi, ele demonstrou quem ele realmente era. O porquê que Deus o escolheu. Então vamos aqui para o próximo tópico. E essa era a terceira habilidade, agora a quarta habilidade de Davi. Quarta habilidade de Davi. Davi era desapegado das coisas. Olha só que interessante. Tem muita gente que é muito apegado em tudo que faz, em tudo que tem. E ele perde excelentes oportunidades na vida por ser extremamente apegado às coisas. Por exemplo, Davi. Davi cuidava das ovelhas, que era obrigação dele, mas ele era desapegado. Porque tinha momento que ele era chamado para ir para o palácio tocar harpa para Saul. Então ele saía daqui e ia para lá. Ele não perdia as oportunidades da vida. Ele ia e vinha. Ele tinha as duas obrigações, que era de cuidar das ovelhas e também cuidar do rei. Então ele era desapegado. Tanto que quando ele assume o trono, quando Davi vira rei, todos sabem que ele pecou. Pecou grandemente. Outra habilidade que eu já quero adiantar de Davi também é a habilidade de não dar desculpa quando erra. Ele errou, errei, tudo bem, não tenho o que fazer mais, eu já errei e não tem problema. Então o filho dele tomou o trono dele. Quando o filho dele toma o trono dele, ele pegou e falou: pode ficar com o trono. E foi embora. Tudo que alguém queria tomar de Davi, Davi não brigava por aquilo. Ele pegava: não, é seu. Fica para você. Assim como Isaac. Isaac, ele cavou o primeiro poço. Eles brigaram por o primeiro poço, ele cavou o segundo poço. Brigaram também pelo segundo poço, ele cavou o terceiro poço. E o interessante é que Isaac era tão obediente ao pai como Davi, que ele não cavava para procurar água. Ele cavava e as águas procuravam os poços dele, porque ele era uma pessoa extremamente obediente ao pai. Se você for extremamente obediente ao pai, Deus vai te recompensar. Porque a primeira necessidade do homem é obedecer aos seus pais. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem os seus dias. Então, Davi era extremamente desapegado. Então, o que ele fazia? Quando alguém queria tomar algo dele, ele falava: toma, é seu.
A única coisa que Davi não abriu mão, isso aqui está no Salmo 51, ele fala assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu não quero ficar sem a sua presença. A única coisa que Davi fazia questão, e disso ele não abria mão, era da presença de Deus e do Santo Espírito de Deus. Davi ele não queria saber mais de nada. Então podia tomar o trono dele quando pensava que não, o trono era dele de novo, porque o que Deus dá, não importa o erro que você cometa, Deus jamais vai tirar de você. O homem, se ele te dá e você não cumprir com o que ele te promete, com tudo que tudo que o homem quer, o homem te dá alguma coisa sempre esperando algo em troca. E se em algum momento você deixar de fazer aquilo que o homem te deu, você parou de corresponder às expectativas, o que que o homem faz? Vai lá e toma de volta. Mas Deus não fez assim com Davi. Davi errou, ele desapegou do trono, e mesmo assim, o filho dele foi morto e ele tomou, e o trono foi dado para ele de novo. E dessa descendência, se o povo de Deus tivesse obedecido a Deus, quando Jesus tivesse vindo, Jesus ia assumir o trono de Davi. Esse é o projeto de Deus, assumir o trono de Davi. Não faltar, Deus falou, se vocês forem obedientes a mim, não faltará sucessor para esse trono, até que chegue o meu ungido, que é o filho de Davi, considerado filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês peguem essas habilidades, essas aplicações e apliquem na sua vida, que eu garanto para você que se você se tornar excelente no que você faz, vão se lembrar de você e Deus vai te colocar num lugar alto. Foi rápido, né? Gastou quantos minutos? 22. 22?